Dia de rodada do Campeonato Gaúcho. Não, o que o Diogo já está fazendo sinal para mim que não é sexta-feira, Diogo. Mas é brincadeira. Viu o que é o cara ser... O cara é... O que eu vou fazer, né? A gente é mandado e comandado em casa pela mulher. Aí chega aqui, não adianta ser o apresentador do programa, porque tem o produtor que fica lá, já fica comandando. Aí eu abro o programa, hoje é sexta-feira, o produtor faz assim para mim. Vem cá, tá errado nos dias, velho. Não acordou ainda, hoje já é sexta-feira, outro já quer que seja sábado. Hein, seu Diogo Rossi? Sexta-feira, dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, sexta-feira. Agora só me confirma, seu Diogo, já que o senhor tá ligado aí. É a rodada que começa hoje. Muito bem, viu? Rodada do campeonato que começa hoje e termina só na segunda-feira. Quer dizer, futebol pro final de semana para as mulheres ficarem na bronca com os maridos de sexta a segunda-feira. Que espetáculo! Que maravilha! Olha, ao vivo sempre aqui pela TVU, canal 55, 11 no Sistema Net, ou também nas plataformas da internet, através do player da TVU, do site da TVU, que é tvuplay.tv.br, tvuplay.tv.br, ou então pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @VirandoJogoTV. E você interagindo, participando conosco aqui, sempre ao vivo, pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Já tem algumas mensagens que chegaram antes do programa. E a nossa Voz da Galera, já deixei registrado lá para a Voz da Galera. Acho que ficou alguma coisa de ontem também, né, Voz da Galera? Isso, positivo. Ele está lá, é positivo, tá? Que nós estamos numa linguagem espetacular aqui. Nelson Cerqueira, Flávio Valente lá na ponta, que já se manifestou. Estamos sintonizados no smartphone ao vivo aqui. Tá pelo Facebook ou pelo player da TV? Pelo player através do Facebook, né? Entrei pelo Facebook. Não, pelo player através do Facebook ou Flávio Valente, não me confunda. Tá? Ou acessou o player da TVU, que é no site da TVU, não é? Ou acessou pela página do Facebook, ou da TVU ou a nossa. Pelo Facebook. Gutierrez Sanches, tudo bem? Já viu como é que é o negócio aqui? Tudo bem. Bem humorado. Bem certinho o programa, né? Certo. Seja bem-vindo, garoto. Obrigado pelo convite. Mais um de Osório, Nelson Cerqueira, tá sabendo? Eles estão, acho que, expurgando todos lá de Osório. Começaram com os Benfica, com o Silvio e com o Luiz Henrique. Parece que... Depois veio o Felipe Gamba, né? Agora você tem mais algum lá? Wagner Martins? Wagner Martins. Osório é o maior exportador de radialistas do planeta. Quer dizer que a SEG vai botar um posto avançado da maternidade de Osório. O cara já faz a carteirinha da SEG, pô. Eu costumo dizer que é a sobra de mão de obra de Osório, né? Porque os bons ficaram lá. Os bons ficaram lá, com certeza. Agora imagina o seguinte... Se Osório produzisse jogador de futebol como produz jornalista e jornalista esportivo, o presidente Romildo Bolzano não precisava nem se preocupar com contratações aí de outras, né? De outros locais. E que é de Osório, né, o presidente Romildo Bolzano. Sim, Mas perfeito. por que tu acha que eu falei isso, Flávio Valente? Bom dia, Flávio Valente. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Flávio Valente. Mas, só falta... Vê se eu posso. Foi Flávio. técnico lá, inclusive. Foi técnico, olha só, viu? Olha aí, ô Renato, não te mete, Renato. O presidente Romildo Bolzano foi treinador técnico de futebol em Osório. Nossa. Conta essa história, Guti. Não, ele foi técnico, claro, são times amadores, né? Lá em Osório, ele foi técnico de duas equipes, do GEPOL e do Sul Brasileiro, que é GESB também, o Grêmio Esportivo Sul Brasileiro. Me lembro, eu era pequeno ainda sou, né? Mas era mais jovem e lembro dele de bonezinho à beira do gramado lá, comandando as equipes. Chegou a ser campeão em um dos anos lá. Olha aí, rapaz. Quem sabe, hein? Essa invenção, o Renato que está sendo presidente do Grêmio, o Renato que manda do Grêmio. Daqui a pouco o Romildo acaba treinando. Ele disse que não manda hoje, né? Disse que não manda. O que o Renato hoje estava invocado, hein, Gutierrez? Ele disse que fazem muita tempestade em copo d'água com ele, que aqui no Sul há uma certa perseguição, que até foi um pouco, ele foi bem educado e cordial com o pessoal da reportagem que estava na coletiva, mas falou que o pessoal de estúdio, comentaristas, fazem críticas sobrou para nós, então. infundadas a ele. Claro. E que também, às vezes o pessoal não quer analisar muito o trabalho dele, mas dá muita ênfase para imagem, para o tamanho que é o Renato. Mas é a conduta dele, né? Se Grêmio e Flamengo fosse no Rio de Janeiro ao invés de em Brasília, será que ele não iria também? É a pergunta.
Ele Mesmo até com o time perguntou isso. reserva, né? Perguntou se a gente sentiu saudade. Curiosamente, nessa coletiva, coincidentemente, eu fui o único que estava em Brasília. Sim. E aí ele já também ficou olhando para mim, disse, estava com saudade de mim. Eu falei, eu não estava com saudade nenhuma, só faço meu trabalho. O Renato não quer que seja... o Renato é uma figura fantástica, né? Eu me dou muito bem com o Renato, gosto muito do Renato, e acho ele sensacional nisso. Porque o Renato, ele reclama, como estava reclamando hoje, falam de mim, da minha conduta, não sei o quê, mas ele gosta disso. O Renato é que abastece isso, justamente. Pois é, isso é até uma interpretação que as pessoas fazem diferente. Muita gente interpretou o que o Renato falou hoje na coletiva como se ele estivesse bravo. Ele realmente deu recados, isso ficou claro. Mas até quando ele dá recados, ele dá de uma maneira educada, bem-humorada, mas que realmente hoje ele estava um pouco incomodado. Chegou a dizer que vai dar entrevista agora uma vez por mês apenas. Uma vez por mês. Só uma vez por mês. Tá bom. É uma figura. Não tem jeito. O Renato é fantástico. Agora, ele mandou que tipo de recado, Gutierrez? Diz que criticam demais ele, que tudo que ele faz é uma tempestade no copo d'água e que quando ele foi campeão da Copa do Brasil eram tudo as mil maravilhas. E que agora, início de temporada, também falou sobre a indicação dele, ele, treinador, indicando um nome para o cargo de executivo. Eu até abri a coletiva perguntando para ele se isso era uma atribuição do treinador. Sim. Ele disse que sim, que deu tudo mastigadinho antes das férias, que trabalhou durante as férias. Mas fica a opinião de cada um sobre isso. Exatamente. É uma questão a ser analisada se isso é atribuição do treinador ou seria atribuição do presidente do clube, do vice de futebol. Em última análise, é o chefe dele que ele está indicando, né? Pois é. É uma... Já pensou se eu pudesse indicar quem seria o âncora do programa? Já pensou? Tu manteria ou não? Com certeza! Manteria ou Não não? teria dúvida disso. Não teria dúvida. Qualquer dúvida. Ele já deu o recado que não seria a indicação dele. Agora, essa questão, ela merece uma análise, me parece, um pouco mais aprofundada, porque se quem tem a gestão do futebol conhecesse bem o mundo do futebol, não precisaria e talvez nem desse espaço para que o treinador indicasse o diretor executivo. Gostando ou não, ele está exercendo sim um poder no Grêmio. Certo ou não, isso fica evidente. Ele diz que não, ele fala que não indica, que não, mas ele acaba admitindo certas coisas. Ele não tem o cargo de fato, mas está exercendo de direito. A própria ausência dele em Brasília, ele disse que foi algo decidido em comum acordo. Claro que, em última análise, é em comum acordo, mas fica claro que ele também tem um poder maior do que um outro treinador. Ou a gente vai negar que se fosse um treinador mais novo, não, vamos menos botar experiente... o treinador anterior, o Roger, já não teria isso. Exatamente. Não teria até isso. para observar, né? Fazer trocas. Não sei se estaria lá, Flávio. Eu te confesso que eu não sei se eu não vou por esse lado. Eu digo em termos assim do poder que tem o Renato. Tá? O Roger já não teria isso. Não passaria pelo Roger essa decisão. Qualquer outro treinador, na verdade. Ele não passaria pelo Roger essa decisão, talvez. E o Roger eu estou citando porque o Roger também, ídolo do Grêmio, cria do Grêmio, né? Campeão. Mas o Renato está acima. O Renato é uma entidade que eu diria que quase ele rivaliza com a própria entidade, o clube. Na idolatria, na paixão, porque tem torcedores do Grêmio que talvez coloque o Renato no mesmo patamar do clube. E a gente percebe na reação do torcedor também. Tem torcedor que sabe separar o Renato treinador do Renato ídolo. Tem outros que, por mais fundamentada ou verdadeira que seja a crítica, ou uma observação que seja, eles já acabam achando que a gente está falando do Renato ídolo e, por consequência, falando do Grêmio. Mas né? tem um outro detalhe importante, né? O pessoal fala do Renato ídolo, né? Pela história do Renato no Grêmio, pelo que representou, o jogador mais importante, o jogador que levantou taça, o jogador que foi campeão da América, campeão do mundo. Apesar da FIFA achar que o Grêmio não é campeão do mundo, o Grêmio é campeão do mundo. E o seguinte, a nova geração que não viu o Renato jogar, viu o Renato ser campeão depois do Grêmio ficar numa fila de 15 anos. Isso é muito importante. O Renato representa o título, representa o Grêmio vencedor. O Grêmio ganhou o título na Arena, quem levantou taça na Arena foi o Renato. Dele, né? Com certeza. Isso é uma questão que tem que se considerar, isso que o Nelson está falando, na minha ótica, muito importante. Porque se você pegar uma criança, vamos dizer que a criança começou a entender de futebol com 7 anos de idade.
E até os 5 está sendo levado e tal. Começou a entender, vamos botar 7 anos de idade para a criança Que é muito começar bom, né? a viver. Se você colocar 7 mais 15 anos, essa criança viu com 22 anos só o Grêmio ser campeão. Aos 22 anos. Quer dizer, então, Uma geração inteira, né? É uma geração inteira. Então, vai considerar, né, os mais antigos pelo que viram o Renato fazer como jogador e agora essa geração, porque é tremendamente agradecida por Rogério, um título depois de 15 sem anos. desmerecer atletas, tá? Um amigo nosso, o gurizinho dele, filho dele com 11 anos, ficou chorando quando o Barcos foi embora do Grêmio. E eu disse, não, só um pouquinho, mas tá errado. O Barcos não foi ídolo no Grêmio. O Barcos não ganhou nada no Grêmio. Qual foi o grande último ídolo no Grêmio? Começamos a ver qual foi o último Tem gente ídolo do que Grêmio. considera o Tcheco, por exemplo, que também não ganhou. Teve uma boa passagem, foi Mas tudo bem, campeão, mas não venceu. Na mesma panela, Exato. Tcheco, o Barcos, Jonas, O Barcos era bons muito jogadores, carismático. honraram a camisa do time. Até merecia, Só de repente, carismático. um título. Mas Mas não- certeza. isso que o Flávio disse ele era também é carismático. muito importante. Por quê? Ele era o quê? Ele conectava muito com a torcida, né? Carismático, ele ele tinha, tinha, ele tinha né? um gesto do gol, tinha Questão do uma pirata. conexão, pirata, né? Perfeito. Ele tinha ações sociais também, né? Aquela questão Mas é pouco criança pra com ser- câncer. é pouco mas pra ser claro ídolo. que é pouco, É pouco em pra relação ser à história do Grêmio, dos títulos. Mas quando tu não tem título, daqui a pouco É, já mas pega outras o coisas, né? Internacional ganhou o que pôde, né, nessa década aí, e o Grêmio não ganhou nada. Nesses 15 anos o E Internacional ganhou alguma coisa. E o Renato também, ele Não, o simboliza... Internacional Ganhou esses tudo. 15 anos. Ganhou tudo, campeão de Porque tudo. não tinha vencido antes, né? Exatamente. Não tinha Aí ganhado é o seguinte, antes. fica uma pobreza muito. Essa geração toda não teve esse ícone, não teve essa marcação. Vamos lá, Rogério, qual foi o último grande ídolo do Grêmio? Agora é o Renato. E Luan, agora é o Douglas. Douglas, entendeu? Kahneman, Jeromel. Não. Agora o importante Agora. Que o Renato, além dos títulos, ele foi um dos maiores jogadores Então, da assim, história do Grêmio. Né? Assim como, por exemplo, o Fernandão levantou as taças principais do Inter, mas será que não foi o Falcão o maior jogador da história do Inter, né? Para uma E não geração, levantou as pra maiores uma taças, geração né? sim, para essa geração que viu o Falcão fracassar como treinador, o Falcão não tem o mesmo glamour. Ah, sem dúvida. Entendeu? Mas como Agora, jogador, né? Por isso que não pode, como disse o Gutierrez, não pode se misturar a questão do ídolo com o treinador. É compreensível, mas Né? não pode, não porque deveria. a história que o Falcão tem no Internacional não pode ser apagada ou manchada Pela história porque técnica. não ganhou como treinador do Internacional. Então tem que efetivamente separar. Mas eu sou fã do Renato. E o Renato tem que continuar sendo assim, E ele porque nos dá material para debate. Ele sabe que é- polemizar, né? Por mas favor, é, né? claro que é isso que ele quer. Alex Bagé, chegando diretamente da Rádio Grenal. Começar a combinar, Olha, pelo menos cara. esperar eu sentado a próxima Não, mas está vez. bonito Estou ajeitando assim. aqui a camisa. Não, mas tá bem. Ué? Ao natural, Ué? natural. Vendeu o relógio? Boa tarde a todos. Eu esqueci o relógio. Vendeu o relógio? Vendeu o relógio? Não, Esqueci. Romário, do jeito que a coisa tá. Não, pode parar com isso aí. O cara, só se ele tirar meu pulso, mas não leva. Aliás, gozado que não se fala mais, né? Até o final do ano, até mais precisamente outubro ali, Porto Alegre era a pior cidade, mais violenta do mundo. Tá perdendo lugar, A pior né? cidade. Tá perdendo lugar. Aí agora, de outubro do ano passado, final de outubro, novembro mais precisamente do ano passado para cá, dezembro, vamos botar. Mas dezembro. continua. Ontem teve aí, Não, todo não, dia tem não, tiroteio em mas- algum lugar. mas eu não estou vendo isso na mídia como a gente via antes. É que, na grande verdade, mídia. alguns lugares estão superando Porto Alegre. Mas isso não é. Porto Alegre se mantém, não é de né? se comemorar, né? Não, claro que não, mas é que eu vejo assim, parece que Porto Alegre mudou radicalmente, não tem mais a violência que tinha até novembro do ano passado. Novembro do ano passado, a grande mídia tratava Porto Alegre como sendo a pior cidade do mundo. Aí não sei que fato que aconteceu. Acho que as outras pioraram, pode ser? Não sei. Vitória do Espírito Não Santo sei. é o faroeste, Não, mas, é o Iraque. mas como Mas disse é o Alex agora a Bagé, vitória, né? não é de se comemorar isso, mas é que parece que nós continuamos com os mesmos fatos, com as mesmas incidências em Porto Alegre, só que parece que isso não é mais notícia, eu não entendo. É. Ou entendemos. O que você estava falando do Renato, o Renato é um dos caras mais inteligentes atualmente no futebol. Do contrário do que alguns pensam. Taticamente, Não, fala isso também. eu acho que inteligente no geral. Essa declaração do Renato hoje é justamente para quê? Para que se desvie o foco.
Eu conversei pela manhã com o Dr. Salberchevski. Qual delas? Ele Qual deixou... delas? Qual? Não, Porque a entrevista coletiva dele disse que dele... ele deu vários recados. Mas a entrevista coletiva dele foi só pau na imprensa. Ele deu, entre aspas, a famosa mijada em todo mundo. Mas o que ele quer? Que agora à tarde, eu botei até na rede social lá, agora à tarde vai ficar todo mundo falando disso. O Renato é inteligentíssimo. Isso é um ele fato. não quer que seja criticado que o Grêmio não consegue contratar ninguém. O Vitória contrata, o Muricy das Alagoas contrata para jogar a Copa do Brasil e o Grêmio não consegue. Eu conversei hoje com o Dr. Salberchevski, que ele deixou muito claro. O Grêmio vai testar tudo aquilo que tem. Porque o que está sendo oferecido ao Grêmio não serve. O Grêmio não vai atrás de ninguém, essa é a grande realidade. O Grêmio foi atrás do Lucas Leiva e ofereceu para o Lucas Leiva 200 mil reais de salário. Aí é melhor não ir atrás do Lucas Leiva. Porque o Lucas Leiva, se ele ficar no Liverpool o cara que faz o café lá para entregar, Ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais. Então, quer dizer, como é que você quer tirar um jogador que está terminando o contrato lá fora, que tem tudo para chegar e voltar a ser um grande ídolo do torcedor, que já tem empatia, conhece o clube, aí tu vai lá e oferece 200 mil. Ou seja, o pessoal que está lidando com contratos do Grêmio é inexperiente. Então, hoje, a conversa que eu tive de manhã na Rádio Grenal com o Dr. Salberchevski era para saber se ele, que é um experiente, poderia mudar alguma coisa. E ele disse, entre outras coisas, que já tinha combinado com o Renato, essa história do Renato não viajar já estava dentro do pacote do planejamento, e que o Grêmio, nesse momento, vai investir no Miller Bolanhos. Se tiver que mudar esquema tático, vai mudar, porque o Bolanhos é diferente do Douglas, mas que o Grêmio não vai às compras. O Grêmio, neste momento, segundo ele, tem tempo ainda para pensar. O São Paulo, que não está na Libertadores, contratou o Prato. Pegou o dinheiro lá do David Neres e já botou lá. Aí eu perguntei para ele, vem cá, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Entrou premiação. O Grêmio começou o Campeonato Gaúcho, entrou o valor da TV. E o Grêmio vendeu o Wallace e entrou o valor à vista. Quer dizer, entrou 3 entradas de dinheiro. O Grêmio está tranquilo. Não, mas se o Grêmio não estiver tranquilo financeiramente, o Grêmio tem crédito na praça. Então, quer dizer, o Grêmio já não tem mais dinheiro, mas não busca esse crédito. Principalmente essa do Wallace, né? O Renato também falou sobre isso, que o clube às vezes vai ter que se endividar um pouco também. Que não adianta ficar só... É clube de futebol, não é de balancete, né? Exatamente. Para que se crie um time melhor. Diz que o lucro é proporcional ao risco, né? Vai ter que investir um pouquinho para tentar pegar lá na E frente. talvez esse alongamento da Libertadores está fazendo com que o Grêmio dê um pouquinho mais de margem para contratar. Mas é pior, porque daí vai contratar o jogador uma semana antes. Ele vai ter que treinar, ele vai ter que se preparar. E sabe lá que tipo de jogador que vai ter para escolher, né? O presidente Romildo precisa fazer o que ele fez lá na prefeitura de Osório. De vez em quando ele vai ter que fazer um gasto a mais lá, depois ele vai ter as contas contestadas, como aconteceu em 1 ou 2 gestões, ele volta lá e explica, ele vai ter que fazer isso no Grêmio. É clube de futebol, entrar para jogar Libertadores e ser a Miss Simpatia lá, aquela que vai entrar, sabe, ela é bonitinha. Não, ela tem que entrar para fazer algo diferente. O Grêmio vai ser Miss Simpatia na Libertadores. Mas é muito melhor tu explicar no conselho um investimento com um título do que tu explicar. Sem título, sem Não, nada. um rebaixamento, como vai acontecer no Internacional. O nosso diretor Lenine Kerber me manda aqui um recado através do nosso produtor Diogo Rossi. É evidente. Quando eu falei aqui no TVU Cidade, ao meio-dia, com o Rogério Forcolém, você está assistindo. O Rogério Forcolém estreou segunda-feira agora com o TVU Cidade. Tivemos a pré-estreia sexta-feira, então tem uma semana o TVU Cidade. O TVU Cidade coloca na tela todas as questões, as mazelas que nós temos aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, enfim. Quando eu falo da grande imprensa. A grande imprensa que não deixava passar nada sobre a cidade de Porto Alegre até novembro do ano passado, e de uma hora para outra, principalmente a partir de 1º de janeiro, parece que as coisas foram esquecidas, deixadas de lado, tal. Porto Alegre não tem mais violência, não tem mais assassinato, como tinha, pelo menos a ênfase não é dada como se dava anteriormente. Não é? Essa é a minha crítica à grande mídia. Grande mídia é quando se reúne TV, rádio, jornal, plataformas de internet e tudo mais. Essa é a questão. Mas vamos, como diz o Alex Bagé, para as coisas boas. E uma das coisas boas são as ofertas que a Dillisan Motors tem neste verão. Confira. Motors tem neste verão. Confira. O melhor do verão tá na Dillisan Motors. O melhor do verão. Esse acesso. Sedã completo. Por 46.900 à vista. Mais película e multimídia grátis. E dia GC2. Série especial por 29.500 à vista. Mais volante em compra e película grátis. Verão é na Dillisan Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga. R$ 70,90.
Dillisson Motors na Ipiranga, 70,90. E tem também a Dillisson Motors em Gramado, Canela e na praia, né, durante o verão. Confira diretamente as ofertas da Dillisson Motors. E quando chegar lá na Dillisson Motors, pode perguntar se o Jeff está lá, que é o proprietário da Sun Motors, na Ipiranga 70,90. Tem sempre um cafezinho, uma água. E já que é para ajudar, procura lá a vendedora Paula Corrêa, que é top lá na Dillisson Motors. Eu visito, eu sou vizinho, né? Eu moro ali na esquina. Quem conhece, conhece. Né? Não. Então já chega, já tem a Com vendedora. argumento, com convicção, Não. assim, quer dizer o quê? O cara vai chegar lá, vai ser bem atendido, claro. já conhecendo O todo mundo. Jefferson Fursenal é o dono da o Sun dono, Motors. Tá? O café realmente tem um cappuccino espetacular. Agora tem 15 vendedores lá na Sun Motors. Sim. Eu procuro a Paula Corrêa. Tá certo. É, Os boa caras me vendedora instruem também. a dizer coisa, a não dizer coisa na rádio, eu digo, tu imagina, eu não vou dizer aqui. Aí, Bagé, não pode pedir música. Toca a música aí, operador. Como é que diz lá em Bagé? O cara é redomão? Não, aí hoje mais cedo o Carlos Lacerda. Ai, porque o Facebook da Marjana Vargas, olha, eu não faço parte do fã-clube da Marjana Vargas. Mas não pode isso no ar. Como não pode ir no ar, cara? Eu posso puxar o saco no ar, não posso dizer. Tava na Não, mas fisioterapia, cara, escutei isso. eu não estava te criticando por dizer o Não, nome mas da... eu Como é o tô nome usando da- exemplos. Como é o nome da vendedora? Paula Corrêa. Estou usando exemplo só. Não, estava só enfatizando Não, a sem sua dúvida, a gente preferência. brinca, mas a equipe de vendedores lá é fantástica. Então, o Diego Agui, quando esteve aqui em Porto Alegre, era um dos clientes lá da Sun Motors. Tudo bem. Vamos ver a tabela e classificação. Vamos começar pela classificação do Campeonato Gaúcho. Como é que as equipes chegam aí com a pontuação, a rodada que começa hoje. Depois a gente vai explicar. Aí está a pontuação. Ó. Novo Hamburgo, 6 pontos em 2 jogos. Como é que está o saldo ali? 3 gols pró, 1 gol contra. Saldo de 2. Saldo de 2. Saldo beleza. de 2. O São Paulo de Rio Grande e o Cruzeiro chegam com 4 pontos. Se enfrentam no domingo em Gravataí. No Vieirão. No Vieirão. Tá? Grêmio, Caxias e Passo Fundo, 3 pontos. Caxias pegou o Grêmio, agora pega o Inter, hein, na sequência. Pois é. Depois, Juventude, Veranópolis e São José, com 2 pontos. Internacional, são 2 os rebaixados, né? Internacional está escapando pelo quê nesse início de campeonato ali do rebaixamento do Campeonato Gaúcho? Saldo de gols? Não. Pelos gols marcados. Gols marcados. É. O Brasil de Pelotas não marcou nenhum gol, não é? E o Inter Que marcou tem 1 2. ponto. E o Inter E- marcou 2 gols. E o Lanterna é o Ipiranga de Erechim. Aliás, o Ipiranga, eliminado da Copa do Brasil também, já na primeira rodada, 0 ponto em 2 rodadas. Tem Os que gaúchos reagir. todos caíram, né? O São É, José ontem caiu foi a ontem, vez né? de São José, né? Empatou 1 a 1 O com o Sampaio. Sampaio Aí o Corrêa. Sampaio Corrêa vem lá do norte do país, atravessa o país para jogar aqui com o São José. O São José não consegue ganhar do Sampaio Corrêa. São José perdeu um pênalti. Sobre o Inter, né? E só fez o gol de empate de pênalti também no último final da minuto. partida. O Antônio Carlos Zago pediu e o Paulão vai ficar no Inter. Não tem negócio com o Vasco. E eu não duvido, Bagé, que a dupla do ano seja Hernando e Paulão. Não, eu diria que será do ano. E eu acho até Não, vai que ser são os Paulão dois... e Klaus. Pode ser, pode Vai ser. O Klaus é um deles. Pode ser, mas eu acho ainda os dois os melhores zagueiros. O Paulão, Por se pior bem- que tenha sido ano Os dois passado. melhores zagueiros do Inter não estão jogando. Eduardo e Léo Ortiz. Eu tenho dúvidas sobre o Eduardo também. Mas Quero é ver arriscado, jogar né, mais pela do que eu idade. vi. Mas por do que é Eduardo, arriscado? Arriscado é ter o Paulão jogando mal. Arriscado é o Klaus que tem as duas bem pernas orientado, direita e acho que ele tropeça. tá- Isso que é Não, arriscado. pô, o Paulão bem orientado. Bem orientado. Ele só não pode lançar. Mas ele é super Mas é a basta. única, Mas ele a não única pode coisa lançar. que ele faz. Vai É a bem. única coisa que ele pode fazer Mas é ele é lançar. Não, mas ele super dá bem bardo orientado. às vezes. Se ele afastar Ele e dá dá bardo. a bola pro volante, O problema é que o Rodrigo Paulão está Dourado, estigmatizado, o Hernando está esse é estigmatizado o pelo problema. rebaixamento. Se eles Esse é que é o fossem problema. contratados. Eles pegam na bola e o torcedor vai. Ah, mas aí tá todo mundo estigmatizado, né? É, todo Não, time, não, né? não, O o Nico goleiro Lopes não tá. Só o Não, goleiro. é o O único D'Alessandro que não escapa. tá. É o único. Não, O D'Alessandro não tá. O D'Alessandro não O tá. Valdívia não tá. rebaixamento. O Valdívia não tá. O Valdívia não foi A responsável questão também. que eu levanto sobre Paulão e Mas Hernando o é a Valdívia seguinte: não é se eles fossem contratados esse ano para a Série B, junto com o Klaus, com o Neres, com os outros zagueiros, Quem? Paulão e Paulão. Hernando, se eles fossem Se viesse. contratados esse ano, Seriam excelentes reforços. seriam os Seria um titulares baita dos melhores reforço, pô, zagueiros. chegou Excelente o Paulão. Não, não Chegou seria. o Paulão. O Paulão é o mesmo que Jogador o de Surgiu, Série que A. jogou no Grêmio, é o mesmo Paulão. Por exemplo, falta de convicção da nova direção do Internacional e do Antônio Carlos Zago. O Paulão, no começo do ano, todo mundo conhecia o Paulão. Será que não conhecia o Paulão no Inter? Aí o Paulão foi colocado à disposição para negócio. O Paulão não concentrava.
nem no jogo treino. Nós temos que lembrar isso. A memória do futebol tem que ir lá no começo. O Paulão não concentrava nem para jogo treino. Aí o Botafogo quis o Paulão, só não levou porque o Botafogo não queria pagar o valor inteiro. O Inter tem que pagar. Aí o Vasco quis agora, o Vasco sentou para conversar, ofereceu metade, o Inter não quis, ofereceu um pouco mais, 65%. Aí de uma hora para outra, não, o Paulão tem que ficar. Chapecoense também quis. Por que contrataram o Neres, contrataram um monte de gente? Que a minha crítica não é o Paulão. E também não é elogio. É que os caras que foram contratados para o Internacional, para o sistema defensivo, são do mesmo nível do Paulão. Então não agregaram nada. Mas aí teria que ver no começo do ano isso. Mas aí Agora eu vou o seguinte, realidade. se eles são do mesmo nível, traz esses que são novidade, que não estão estigmatizados, e faz o negócio que faz 50% de Por que não se liberou o Se eles Paulão são antes? do mesmo nível, é porque o nível é muito baixo. O nível é subterrâneo. Sim. Só que o Paulão, a linha de corte está baixa. Mas gente. por que não se liberou lá atrás, então, o Paulão? Não, o Eu Paulão acho, está para Bagé. negócio. Agora ele volta... Não, Vasco 65, não. Deixa ele aqui. A leitura que eu faço disso é que a situação do Paulão é parecida com a do Rafael Moura. Ele recebe um bom salário no Inter e ele não vai sair para outro clube se ele não receber esse mesmo salário. Mas, não, Por isso mas ele o vai salário tu ficando. não consegue mexer. Pois é. Isso é certo. Mas é o que está dificultando. Não, Mas aí que tá, o Vasco se ia o pagar Vasco- 65%. O que é melhor? O Inter pagar todos os 320 Sim, vai com ter o que o Paulão Inter abrir vazando? mão disso. O Inter vai continuar pagando 320. Eu, se fosse o Paulão, ia embora, porque se o Internacional não tiver sucesso no Campeonato Gaúcho, A o Paulão culpa vai tiver, ser a culpa dele vai de ser novo. dele. O Paulão tem que ser inteligente nessa hora também e pedir o boné. Ele arranjar com o empresário dele uma barca que pague lá 50%, 60%, O Vasco, 65% 65%. e vai. Vai, porque se não der certo o Internacional esse ano, vai estourar no dele. E o ano que vem nós vamos estar discutindo a mesma coisa aqui. Tá? Eu concordo integralmente, o Paulão não é pior nem melhor do que os que vieram, os que estão aí. Agora, se o Paulão já está desgastado com o torcedor, está desgastado conosco aqui, tanto que nós estamos debatendo o Paulão... A lupa está em cima dele. Claro. Qualquer falha... O que a galera está dizendo aí, voz da galera? O Grêmio, Rogério Amaral, eles estão brabos, né, com essa situação do Renato Portaluppi. Por exemplo, o Fernando de Gravataí, ele diz que o Renato é o maior ídolo da história, mas ele tem apenas que treinar. Com o poder demais, ele vai acabar se perdendo, né, no comando da equipe do Grêmio. Por exemplo, aqui também o Paulo Ramos, ele quer saber se o Grêmio vai contratar algum nome de expressão e pergunta se não valeria investimento no Luiz Fabiano para essa temporada. O Luiz Fabiano, para onde que ele está vindo? Ontem, hein? Ele estava fechando com o Vasco. Eu vi ele negociando com o Vasco. Com o mas não sei se Vasco. fechou. Eu acho que era com o Vasco que estava... Tem 36 uma anos. situação dele com a Ponte Preta, que foi onde ele surgiu. Né? A Ponte Preta tem desejos de ter o Luiz Fabiano, mas não consegue chegar num acordo financeiro com o jogador. Aliás, hoje o Renato matou mais um cachorro, né? Que foi transformado em notícia. Ele não tem nada do Baidec. O Baidec é empresário de futebol. Não, ele sugeriu um nome para diretor Mas não executivo, foi mas o não foi o Baidec, Baidec. foi o Luiz Aí que Wagner. tá. É que isso foi veiculado na mesma história do Ganso lá, que foi um fake notícia. Por favor, telespectadores, Não, mas ouvintes, não cogitaram, peço né? desculpa em nome da imprensa aqui, porque tem uns Mas que que não que o eram para usar Renato- esse nome de Mas o imprensa. que o Renato tem que ver com isso? Não, mas não tem que ver, porque a notícia era que o Renato tinha indicado o Baidec. Mas O Baidec tem escritório em Porto Alegre e em Lisboa. Ele fica mais tempo fora do que aqui. O Baidec vai abrir, por alguma vaidade, ser diretor executivo de futebol, pegar esse foguete, essa granada sem pino. Vamos ter uma responsabilidade em passar a notícia. Pena que alguns ainda perguntam, se bem que foi boa a resposta do Renato que tirou isso. É complicado. O doutor André Petraco lá está me dando um remédio mais forte agora para o coração, porque alguns são... O que tinha ficado, nós ficamos devendo de ontem aí, voz da galera? Nós temos alguns recados que ficaram, como por exemplo, um abraço para o João Garcia, né, que participou com a gente, que diz que é sempre bom tê-lo para ouvir sobre futebol. Foi o Christian Ordock que deixou essa mensagem para ele. O Garcia vai estar conosco aqui quando? De novo? Terça e quinta. Terça-feira que vem vai estar Isso. conosco aqui. Eu quero Vai mandar ser um abraço. ponteiro esquerdo, isso aí. Na direita e ele na esquerda. É o Paulo Egídio na esquerda. Aqui tem o Valdomiro que tem na direita. Um abraço também pro meu Renato, primo. né? Pode ser. Colorado, rapaz. Pro meu Eu primo. disse os dois. Ó. Pro meu primo e nosso colega, narrador José Aldo Pinheiro, que está nos acompanhando hoje, né? Conversei com ele no Beira-Rio agora na quarta-feira. Ele está em casa hoje está. Até dei uma indicação médica para ele. Não vou contar, Zé Aldo, qual é o problema, mas dei uma indicação médica.
Mas não é o que vocês estão pensando também, né? Que o Bagé deixou aí no ar. Quem mais, voz da galera? O Thiago, lá de Rondônia, né, ele manda uma questão que é o seguinte: o Felipe Tontini, ele tá arrebentando no Ceará. É só o Grêmio pedir ele de volta. É verdade. E aí? Tá jogando muita bola. Eu gosto muito desse menino. O Diogo Rossi é testemunha lá na Granal, sempre pediu. Não sei porque que não se dá mais oportunidade para Ele é bem consciente, né? Ele joga. Poxa, ele é um jogador de passada larga, isso. ele é um jogador de bom passe. Só que o Grêmio tem aquela de alguns jogadores emprestar para dar experiência. Nesse momento, ele seria muito mais útil, por exemplo, que o Maxi Rodrigues. Nesta possível vaga deixada pelo Douglas. Não digo para entrar como titular. Mas ser o reserva de quem? Mas ser o reserva, opção, né? É uma opção, tem uma opção. Tá jogando muito bem no Ceará. E é o 10, né? É o 10 que Sim, ele não ele tem. é o 10 clássico, Ele é o passada 10. larga. E ele faz o lado também, já vi ele na base Faz o jogando lado pelo lado. também. É bom jogador. E é um jogador a custo zero, tá no clube já, né? Mas tem como o Grêmio pedir agora? Tem. Volta. E até tem um facilitador, é jogador do Baidec. O Baidec tem ótima relação hoje com o Grêmio. Mas não vai ser executivo, né? Não vai ser executivo. Quem é o executivo? Hoje né? não tem. Ele- Não. Que foi sugerido pelo Renato. A informação que a gente tem é que é o Luiz Wagner quem ele indicou. E ele confirmou, o Renato confirmou. Que é o ele mesmo indicou. Não, ele só disse da que CBF, não era o Baidec. Isso, que o Grêmio tentou, na verdade, né? Tentou. Ele faz logística na CBF. E Só fazia no Grêmio. Só que, começando no Grêmio, é verdade. Só que hoje na CBF ele tem estabilidade, né? Principalmente com esse novo momento da CBF, com a seleção, com o Tite. Essa questão, mas não contratava aquela empresa lá que caiu o avião da Chapecoense, né? Não. Essa empresa era, você falou de CBF, Lamia. logística, Lamia, essa empresa era recomendada pela Comebol. Isso. Mas ela transportou a seleção da Argentina Para jogar contra o Brasil. em Belo Horizonte. Era recomendada. Então, E pousou faltando 15 minutos de combustível. Com a Argentina, com o Messi. né? Fatalidade. Essa Então, fatalidade, ela ia acontecer em algum momento. E não demorou muito, né? Só Agora, 6 meses. É por isso que a gente tem que abrir essa caixa preta das confederações, das federações, né, principalmente da Comebol e da CBF. Por quê? Porque alguma coisa existia. Por que a Comebol recomendava que se contratasse voo charter dessa companhia? Alguém ganhava dinheiro. Não tem outra dúvida. Então, esse pessoal que faz logística dos clubes aí, para as seleções, no caso da CBF, vamos descolar, né, para que não tenha nenhuma dúvida e principalmente que não se tenha risco de uma tragédia assim. O Atlético Tucumã passou por isso agora, né? Passou por isso Tava agora no tudo meio de certo. semana. Mas faltou uma documentação porque era um voo de uma empresa chilena dentro do Equador. E aí é voo doméstico. E aí não deixaram decolar. Que foi por isso que não decolou a delegação da Chapecoense com essa Lamia aqui. Isso, Não teve foi que ir a permitido, Santa Cruz porque, do Sul. exatamente. Então, tem que se abrir o olho com isso aí, principalmente o pessoal que faz logística. Você está indo para a praia, saindo de férias, ou você vai ficar em Porto Alegre descansando e curtindo a cidade? Qualquer uma das opções, você tem o endereço certo para passar. E é o Zafari, né? Então, enquanto não vem o comercial do Zafari, né, eu vou dizendo para vocês que passem no Zafari. É um passeio mesmo, né? Saindo quase um shopping. para a festa. Davis ou- Wagner passou no Zafra antes das O férias. Davis Wagner saiu de férias e está nos assistindo. Não entendo isso. Não entendo isso. Mas hoje ele participa de uma apresentação na Concha Acústica de Cidreira. É uma apresentação que vai ter e o Davis Wagner já está com a presença confirmada. A gente passou um cachorro, disse que ia para Montevidéu, vinha a ponta. foi Por onde é que ele vai para Montevidéu, para Cidreira? Não estou entendendo. Ele vai para Não tem problema nas nenhum. areias claras de Cidreira. O que seria Montevidéu? Então vamos fazer o perante seguinte, esse- depois a gente passa o VT do Zafari, deve estar pronto. Está pronto o Zafari agora? Então vamos curtir o VT do Zafari. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar.
Tá certo o nosso produtor Diogo Rossi. Essa culpa é do apresentador, viu, Nelson? Tu queria trocar o Não, eu apresentador? não queria trocar. Eu perguntei se eu Ficou podia implícito indicar, isso no início do programa. É diferente. Ficou implícito. Eu perguntei Viu, se eu Bagé? podia indicar. Nas entrelinhas. O Renato está indicando o chefe dele, que seria o cara do futebol, o executivo de futebol. Eu perguntei se eu podia indicar o âncora do programa. O Renato disse uma frase que ninguém de fora vai mandar no Grêmio. Não, o bom é que alguém de dentro mandasse no Grêmio, né? Porque hoje... Mas aí o que tu acha isso do Nelson? O Nelson pergunta se ele podia indicar o âncora do programa. Depende qual seria a indicação. Eu tenho me assustado algumas coisas, hein? Tu tem dúvida, velho? Outro dia mandaram um WhatsApp que eu não acreditei, aí eu fui ver e era verdade. É verdade. Isso assusta. Mas outro, se o apresentador não for o Rogério, eu não participo do programa. Nem eu, Tá bom. imagina. Ah, Longe tá disso. bom. Eu mereço Nem isso. eu também. Na sexta-feira, viu, Gutierrez? Gutierrez é um mereço menino, na eu sexta-feira. também. Mas deixa eu explicar por que eu derrubei lá a nossa mesa de corte, o nosso suíte. Porque vocês falam demais, rapaz. Vocês falam demais. Eu tinha preparado a classificação e ia entrar com a rodada do fim de semana. Nem fim de semana, porque já começa hoje. Mas o que te perturbou? A rodada. Aí vocês não pararam de falar. E o apresentador, acho que tem que trocar mesmo o apresentador. O âncora do programa não está funcionando. Vamos conferir então qual é a rodada, a terceira rodada do Campeonato Gaúcho aí. Então nós temos Veranópolis e Brasil abrindo hoje lá no Antônio Davi Farina, a partir das 21h30. Né? Como é que é? Horário de... Como é que tu diz, Bagé? Jogo balada. Jogo balada. 21h30, Veranópolis e Brasil. Veranópolis não é um lugar legal para balada, né? É a cidade pessoal da longevidade. Longevidade, Depende, meio tem um amigo nosso de Aliás, bancada tá muito tarde esse jogo, né? Eu tenho um 21 primo e que o apelido 30. dele é Pardal, né? Ele só pega com mais de 60. Amanhã nós temos, às 21h também, horário Também de jogo balada. balada. No Beira-Rio, Internacional e Caxias. Depois, no domingo, na Arena do Grêmio, Grêmio e Passo Fundo, às 5h. Às 6h, no Alfredo Jaconi, Juventude e Ipiranga. Também às 6h, no Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí, Cruzeiro e São Paulo de Rio Grande. E fechando, mais uma balada aí no Campeonato Gaúcho, essa um pouquinho mais cedo, né? Às 20h15, 8h15 da noite, em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Novo Hamburgo Mas e esse na segunda-feira. Sim, na segunda-feira, na segunda-feira. Porque a rodada começa hoje e termina Aliás, só na segunda-feira. Mandar um abraço para o Heleno Todeschini, que é o árbitro do jogo Grêmio e Passo Fundo, que está nos acompanhando pelo tvplay.tv.br. Ele é da nova geração, né? Um dos árbitros da nova geração. Da onde que ele é? Ele é da região de Bento Gonçalves. Região da Serra. Da região da Serra. Aliás, falou em região da Serra, eu me esqueço de pegar as coisas. Viu como o âncora tem que... Ainda mais, sexta-feira. Ainda mais numa sexta-feira. Sexta-feira. Ainda mais numa sexta-feira. Eu quero mandar um Não sei grande... como é que essa bancada resistiu agora, porque o que tem de cartão pesado ali quando ele tirou. Mas não é de crédito, viu? O único cartão que É eu só ando no cartão de bolso é o visita. do fundo de garantia lá e parece que está meio atrasado. Cartão cidadão? Para o Fabiano Ferrari, que é lá de Carlos Barbosa, da região da Serra. O Fabiano Ferrari, empresário, é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Carlos Barbosa. Um grande abraço para o Fabiano Ferrari. Terra da CBF, né? Terra da CBF, Polo da de futsal campeoníssima do mundo. a CBF. Aliás, semana que vem, nosso Diogo Rossi, produtor, eu quero ver se conseguimos o pessoal do Atlântico de Erechim também, para a gente tocar o futsal, o Atlântico, que a Copa do Brasil de futsal, eu não sei se já não começa agora, eu acho. Começa eu não agora. lembro. Não lembro, só para te ajudar. Não. Começa agora, não sei se em fevereiro ou é início de março. Vai ser em Santa Catarina. Atlântico, que é do time do presidente Atlético Fábio campeão, Koffer, né? Atlético é o campeão. Time do presidente Fábio Koffer. Que é exemplo do que disse o Gutierrez, do Romildo Bolzan, o presidente Fábio Koffer também foi treinador lá do Atlântico de Erechim. E o presidente Romildo foi meia-direita jogando, né? Na época, acho que ele essa jogou... época eu já não peguei. O Gutierrez é de Osório também? Não tem gente de Osório. O Wagner Martins é de Osório. Os irmãos Benfica são de Osório. Felipe Gamba é de Você Osório. vê a sugestão da gente botar um Jorge posto avançado da Vasconcelos. SEG na maternidade de Osório, só dá esse radialista Tem em muita Osório. gente realmente de Osório. Né? Rogério Os bons Forcolém nascem em Bagé. voltou. Rogério Forcolém voltou. Ó, hoje o Forcolém estava atrás do cálice. Ele não é o Percival, mas ele estava atrás do cálice sagrado dele, que tiraram o cálice sagrado.
que é isso? Um pinico? Não, O que é panela. isso? Ah, uma panela. Pô. Não, tá pegando. Agora pegou. Ah, mas botou... O que ele faria com um pneu? Brilhante. Tá certo, tá certo. Acharam o teu cálice sagrado já ou ainda não? Não. Isso aí é só a primeira semana. Ele começou, chegou no último dia da semana de estreia, já não tem mais a taça de vidro, já é um copo de plástico para ele. Não, fui recebido por todos os colegas aqui muito bem, né? Nosso time de apresentadores e tudo mais. Fui recebido com uma taça de água. Pode vir com a marmita, pode vir, né? Não, pode deixar a marmita aqui em cima. E aí, agora, nessa semana... Tá espantando mosca, filho? Aquela mãozona. E aí, nessa semana, eu recebi a água no copinho. Plástico. Copinho plástico, bom. Né? Então, Por isso que eu completei a frase. E também Às vezes pode ser para refrescar. E também, assim, mudou o comportamento dos apresentadores para comigo, né? Rogério Amaral é todo sorridente na frente das câmeras. Tá. Ali fora ele me olha. Agora está concorrente de horário. Sim. Alex Bagé, quando eu estou saindo, ele chega assim, passa reto. Ah, tem esse? Tem cumprimento. Mas tudo bem, assim, a gente vai levando, né? Todo mundo fica se lambendo em duas situações. No ar e no famoso grupo de WhatsApp. É todo mundo feliz. Mas eu tava... Um dia de muita luz o caramba. Dá bom dia e chega. Aí entra lá coisinha. Aí o cara descreve qualquer negócio e vem as mãozinhas. Mas isso é o que mais tem. O Alex Bagé. Não. Coisa felina. Fecha a mãozinha. Alex Bagé. Como é que são as palminhas, velho? Alex Bagé com uma sensibilidade de um coiote, né? Agora eu estava ai. saudando a tua chegada com o teu programa aqui na TVU, o TVU Cidade. Sim, porque foi mandado porque... presidente. Sim, não, mas se fosse do teu coração, não brotava. Do meu coração? Não, do meu coração tinha que ter vindo antes, inclusive. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a grande mídia, a partir de 1º de janeiro, parece que esqueceu tudo que dizia antes dos assaltos, da bandidagem em Porto Alegre, tá? Principalmente Porto Alegre. Tá? Parece que a Porto Alegre mudou, que agora é um mar de rosas aí, pelo menos não tem a ênfase que se dava antes. Tá? Então eu saúdo que tu tenha vindo com o TVU Cidade aí, que podia ter vindo junto conosco no início de janeiro também, para que tenha pelo menos um espaço onde continue se mostrando aí que a bandidagem continua em Porto Alegre como era antes. A verdade, né? A gente aqui não está para nada mais do que a verdade. Quer uma mordidinha, queridinho? Não, depende aonde ele vai perguntar. Bom. Vamos lá, então. Um abraço, bom fim de semana. Acho que o Inter ganha do Caxias. É uma boa pergunta. Vai ser um bom jogo. Já ficou como pauta aí. O Caxias ganhou do Grêmio, o Caxias fecharia o Grenal, né? O Internacional vem com o mesmo tripé de meio campo? Vem, possivelmente, não está definido ainda se jogará o Anselmo. Penso eu, pelo que a gente está acompanhando, e o Gutierrez também, setoristas, pode ajudar, que a possibilidade de mudança seja no ataque, se ela acontecer. Por exemplo, com o Nico Lopes jogando para fazer uma arrancada e saída do Robertson. Não acredito que ele vai mexer no sistema de meio. Será que ele não poderia jogar no lugar do Robson? Do Robertson? Quem? O Nico Lopes? Não, mas é isso que nós falamos. No lugar, na posição. Mas aí, qual seria o ataque, então? Nico Lopes? Aí D'Alessandro, Valdívia. D'Alessandro, Valdívia e Nico Lopes. Ele pode alterar esse 3-2-1 para um 3-1-2, deixando mais centralizado. Vocês que assistiram e acompanharam o jogo internacional, funcionou esse sistema com os 3 volantes e com os 2 jogadores mais de lado, o D'Alessandro pela direita, Valdívia pela esquerda, e o Robertson centralizado? Funcionou porque ele deu mais liberdade para o D'Alessandro. O D'Alessandro tinha reclamado 2 dias antes que não podia ser cobrado para jogar numa função de auxiliar de lateral. Então aliviou de certa forma. O D'Alessandro não precisou voltar tanto para buscar essa bola. Ele fazia a transição à frente dessa primeira linha de volantes, que já era a segunda linha do Inter. A primeira linha dos zagueiros, com 4, a segunda com 3, e depois o D'Alessandro junto com o Valdívia. É uma árvore de Natal. Mas o Valdívia voltando mais Valdívia e D'Alessandro. Sim, mas o Valdívia voltando mais pelo corredor esquerdo do que o D'Alessandro pelo corredor direito. Não, mas com 3 volantes tira essa necessidade um pouco. Aí que tá. Por quê? Porque ele projeta também os laterais. O Wendel passava a todo momento para fazer jogada e tinha a cobertura no lado esquerdo do Anselmo. E no outro lado tinha um alemão saindo para fazer esse tabelamento
com a cobertura do Dourado. Tá, eu pergunto isso porque o Grêmio também teve mais ou menos esse sistema. Você estava lá, né, Gutierrez? Tá, eram 3 volantes e... 3 volantes e 3. Só que, Isso. ao contrário do Internacional, que tinha 2 meias fazendo esses 2 de ataque, tá? O Grêmio tinha 2 de flanco, Fernandinho e Everton. Isso. Que são jogadores de flanco. Com Bolanho centralizado. Bolanho centralizado. Então a movimentação é diferente em relação ao Internacional. Enquanto o Internacional... E agora que não deu certo, né? O primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio Mas viu o Flamengo jogar. eu até acho que depois que tomou aquele susto nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, o Grêmio conseguiu algumas situações. Tá? E o que foi é que os laterais do Grêmio foram muito discretos. Porque se tem 2 abertos, o Everton e podem alternar, o Fernandinho puxar para a perna esquerda para chutar, o Everton puxar para a perna direita para chutar. Né? Eles estão invertidos em relação à perna de jogo, vamos dizer assim. Procurando para os laterais passarem. E os laterais foram, eu acho que o Bruno Cortez é que foi um pouco mais efetivo, mas o Léo Moura ainda foi mais discreto. Né? Ficou um pouco mais. Tal. Dava para ver que o Caio caía mais ali pelo exatamente. lado. Mas os sistemas foram semelhantes. E talvez o Grêmio vá utilizar, né, na ausência do Douglas. Talvez seja uma substituição simples também na entrada do Bolanhos. Né? Mas que não faz a mesma função. Porque o Pedro Rocha também está fora do jogo, né? Pedro Rocha fora, o Beto da Silva que entrou no bid hoje também deixou o treino... Vai jogar o Jael no ataque, Jael Luan. Isso. Mas o Inter vai sem jogador de o Forcolei referência. voltou para o estúdio e tinha esquecido lá os negócios dele. Se tem essa dúvida, se ele vai mexer, isso é mais uma especulação que se tem. Que ele ponha porque ele prefere jogar pelas extremas. E outra, o Antônio Carlos Zago está sentindo que o Robertson daqui a pouco vai ser queimado. Porque ele dá oportunidade. Aí vamos combinar, né, ele não Bagel? consegue O entrar. Nico Lopes joga mais bola que o Nico Lopes é um o jogador Robertson. mais qualificado. Pode liberar um Valdívia para encostar. Por isso que eu acredito que em jogando com o Nico Lopes, em determinado momento ele possa mudar desse 3-2-1 para 3-1-2, adiantando o Valdívia. O Bagé está se desenhando o Internacional com esses 2 laterais, que estreou bem o alemão. Pode jogar o Júlio Carlinhos jogou ainda bem. para ele dar uma descansada no Wendel, né? Isso, ele pode descansar o Wendel, jogar o Carlinhos, mas eu vejo essa questão da zaga indefinida ainda. Vai jogar o... Tu tá com problema nas costas ainda, no pescoço? Não, porque tu tá tirado aí na cadeira. Não, mas nós já providenciamos para ele uma cadeira de dentista, que ele fica mais à vontade. Tá que nem o Noveleto ontem. Ô, meu amigo Chico Noveleto, né, no programa do Fortunati, fortunati.com, o Noveleto estava tirado, parecia que estava assistindo televisão em casa, o Noveleto. Agora eu olho pro Nelson, o Nelson está tirado para trás aqui também. Deu resultado o implante capilar do... Ah, não, não era para dizer no ar. O presidente mudou. Bom, voltando. Tava bonito da última vez que a gente viu. Não, tá bem, né? Isso aí tá bem. Só que hoje estava tirado. Estava caro. cansado, o presidente Noveleto ontem estava tirado na poltrona, né? Tá que nem o Nelson, assim, o Nelson está... Eu vejo definição ainda na questão de quem vai jogar no miolo de zaga. Né? Pode ser Klaus, pode ser Paulão, pode ser hoje são os dois. Sugestão do Bagé, do Eduardo. Se tu colocares no papel, vai ver que tem poucas vagas no time titular do Inter. A zaga, e eu enxergo o ataque. Que vai ser o Carlos. Assim que ele tiver uma condição. Assim que ele tiver condição, pode ser o Carlos. Mas eu penso Mas que aí essa... vai ser da Alessandro, Valdívia e Carlos. Da Alessandro, Valdívia e Carlos. Valdívia hoje é titular. Pelo que ele fez no próprio agora jogo que deu certo, esse tema de 3 volantes, o Inter diminui o ímpeto justamente quando sai o Valdívia cansado e entra o Andrigo. Eu não entendi também por que insiste tanto o Antônio Carlos Zago. Mas eu imagino que esse terceiro homem do trio de volantes pelo lado esquerdo também não seja a camisa da A boa notícia, se é que a gente pode dizer assim, é que ele não ficou insistindo em um esquema que não tem... O grupo não dá condições para isso. Ele admitiu, não tem jogadores de ataque. Hoje esse esquema... Não tem jogadores de lado, de velocidade. Adequar o material teve que adequar com o que ele tem. E deu certo, porque ele deu uma tranquilidade maior para os armadores, no caso o Valdívia e o D'Alessandro, e ele deu uma proteção para um outro cara que já estava sendo queimado. Inclusive tem alguém aqui da bancada que estava dando pau nele, porque ele não tinha parceiro, que é o Rodrigo Dourado. Ele tendo a parceria do Charles, ele joga mais tranquilo. Não, o gol do Pergunta Inter... quem é o cara da bancada que está aqui. Pergunta. Quem seria? Pergunta para essa live. Pergunta para essa live. Quem? Mas era falta de parceiro, porque o Charles dá uma consistência maior. O Charles vai ser o mais recuado, porque eles alternam. Porque nesse jogo, me parece que o Charles jogou centralizado. A Dourado direita... de sair, tanto que fez Os o gol. três têm condições de fazer Mas a primeira, o Anselmo... né?
Eu queria ver o Anselmo ficando um pouco mais e o Charles saindo. Se Mas bem. em alguns momentos do jogo aconteceu isso. Para mim, o melhor para essa Inter- função é o Eduardo Henrique. O gol do Que o Inter, Zago não põe para jogar. o gol do Inter saiu de Charles e Rodrigo Dourado, né? Praticamente. A jogada, bem dizer, dos Mas dois. ali o Anselmo já não estava mais ou estava ainda? Tava quando no saiu o jogo, gol? tava no jogo. O Anselmo ainda estava no time quando saiu esse gol do Charles? Sim, tava no jogo. Eu tinha a impressão que o, Tá. que o Anselmo... E não tinha sido nessa substituído. configuração, por exemplo, o Carlos jogando de atacante, né? Atacante único seria o D'Alessandro do lado direito e o Valdívia do lado esquerdo. A gente já tem a alternativa do Nico entrar. Determinada... O gol do Charles é no primeiro tempo ainda. Dependendo da circunstância, aí saca um volante e coloca o Exatamente. Nico. Aí tu tira, se tu tiver necessidade de jogar mais aberto, tu tira um dos teus volantes e coloca o Nico para jogar encostado no ataque junto com o cara. Que eu Que é onde acompanhei, ele gosta de jogar, né? Um pouquinho antes do centroavante. eu acompanhei o jogo do Grêmio com o Flamengo, eu não acompanhei o jogo do O do gol foi no Internacional. primeiro tempo do Charles. Né? Eu estou com a imagem ainda do jogo contra o Brasil de Pelotas, que o Serras deu aquela cama de gato Sim. no Anselmo, né? E aí tirou Mas o Anselmo do gol. a grande novidade que se apresentou de novo foi exatamente esse esquema tático e a mecânica de jogo que funcionou no jogo contra o Vem cá, eu Fluminense. falei agora e o Serras, hein? O que vai ser feito do Serras no Internacional, hein? Ele vai ser um jogador a mais para ter uma opção ali, porque daqui a pouco vai voltar o Ferrarese, vai ser opção, vai voltar o Sacha. Ele vai acabar usando a maioria dos jogadores que eram titulares no ano passado como opções para um segundo tempo. Né? Ele vai ter jogos, por exemplo, que o D'Alessandro não vai poder jogar, o Serras pode jogar na O D'Alessandro. Diogo me confirma aqui, eu tinha falado mais cedo lá, mas agora está saindo mais na rede, confirmado 4 anos o Prato no São Paulo. Né? Mas eu acho que o São Paulo vai vender, porque ficar 4... O Lucas Prato é um jogador que tem o quê? 27? 28. 28 anos. Porque pagou uma grana, né? Aí cairia. Quanto que foi que o São Paulo pagou para o Atlético Mineiro? Agora 40 milhões de reais. 40 milhões. Mas Primeiro esse era 40 20. é o total seria o total, né? Ficou com total agora. Ele ficou com o total. Inicialmente era 50%, 20%. 50%, 20%. Para uma futura venda para o Atlético. Daí o Atlético vendeu os outros 50%. A negociação do por 40. Palmeiras, o Alexandre Matos, ele ficou o dia inteiro trancado no hotel ontem, recebendo os empresários, os representantes. Ele fechou 11h45 da noite a negociação com o Borja. E na última hora queriam um valor maior, porque o futebol da China estava oferecendo quase o dobro do que o Palmeiras oferecia. Só que o Palmeiras chegou para o Borja e colocou: você tem 24 anos, você tem tempo ainda para ganhar dinheiro depois. E o Palmeiras montou um super time, tanto que ele já chega para jogar com o parceiro campeão da Libertadores, o Guerra. Então, quer dizer, mostrou para ele que era possível e viável ele jogar no Brasil, pegar mercado para depois sair para Eu quero ver esse treinador do Palmeiras comandar toda essa legião. Agora ele vai mostrar se ele é bom, tá? Aí tem... Não, a pressão tá toda Não, não, sobre ele. bom administrador, né? Não, mas é complicado, Rogério. Bom administrador. Você mostra que é bom técnico não tendo um grupo qualificado, mas também quando tem um grupo muito Por qualificado. isso que eu estou dizendo. Eu quero ver, verdade. porque tendo um grupo qualificado É complexo. é mais fácil Tem técnico, para o treinador, tem, mais tem time que difícil para o se estraga administrador. porque o cara não sabe E tem a ver comandar. com o objetivo também, né? É isso aí. E Eu da acho que é Ciumeira. ver Chegar como em administrador. oitavo com uma Ponte Preta ou com o esporte é considerado uma boa, Quer ver bom um trabalho. exemplo claro? Agora ele tem que ser campeão. O Super Palmeiras da era Parmalat, ele ganha 9-3, 9-4, bicampeonato paulista e bicampeonato brasileiro, mas o maior título que é a Libertadores de 99 acontece com o Filipão, também com um time bom, mas quando o leite já estava acabando, porque a Parmalat já estava saindo do Palmeiras. Então, no momento de maior potencial financeiro, o Palmeiras não ganhou a Libertadores. 95. O Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 realiza etapas em mais de 20 cidades gaúchas. As inscrições seguem abertas junto às unidades Sesc. As modalidades são basquete de areia, beach soccer, handball de areia, voleibol de duplas, todas nos naipes masculino e feminino. O futevôlei masculino e o beach câmbio, que é misto. As equipes campeãs das etapas locais disputam a grande final estadual, dias 11 e 12 de março, em Torres, que terá como atração cultural o Show dos Titãs. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou direto no Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Voz da galera, me diga aí. O César Vrobleski, de Alvorada, ele manda o seguinte: boa tarde. O Léo Gamalho, em 20 jogos oficiais, fez 15 gols nos últimos 3 jogos, já fez 4. Poderia ter sido ele o fazedor de gols do Grêmio,
que o Grêmio tanto precisa, o Jael já mostrou que é apenas canelada, é o que diz o César de Alvorada. Mas aí é comparar com o Jael e não com a necessidade do Grêmio. O Martim Freitas, né, lá do Uruguai, nos acompanhando, né, pela internet em Montevidéu, manda um grande abraço ao Gutierre, que está participando Grande hoje abraço. conosco aqui colega lá no do Uruguai. programa. É colega da... Periodista? É radialista. Periodista? É jornalista, trabalha numa rádio lá. Para os íntimos é Guti, né? Sim, o Guti aqui, né? E ele é o Martim. Já fui proibido, inclusive, de ser Martim- chamado assim numa rádio que eu trabalhei. Martim Freitas. Imagina da onde você... É, exatamente. O Valdemir de Sapiranga também está participando conosco, está mandando um recado, né, dizendo que está nos acompanhando direto lá de Sapiranga. E tem também o recado do Valmir de Canoas. Ele quer saber se o Internacional não pode utilizar o Anderson nessa função que está utilizando hoje o técnico zago Anselmo. Na minha opinião seria o ideal, mas eu falo isso o tempo inteiro, né? O Anderson não está hoje reintegrado ao grupo internacional. O Anderson é outra situação, né? Por que afastar ele se ele ainda não tem negócio? Quando sair, Mas quando é que essa- tiver, é que sai. essa- Vai valer menos, quanto mais ele tiver Está desvalorizando. Eu vou te dizer o por quê. Deprecia o produto, É que essa né? atual direção do Internacional, quando enxerga o Anderson, enxerga o Vitório Piff. É um problema político. Entendeu? É uma questão política. Quer dizer, o Anderson passa a ser um pouco mais alto do que é, um pouco mais claro do que é e fala meio gringo. Né? Eles enxergam o Vitório Pífero, não o Anderson. É o jogador do presidente. Chama o jogador do presidente. E aí está desperdiçando, não só, como diz o Flávio, depreciando, né, Deprecia um o ativo, produto, né? mas está perdendo Exatamente qualidade. por isso, não é nem Vai questão jogar, se ele pode ajudar ou não o Inter. Acho até que, de repente, se esforçar um pouquinho mais, possa ajudar. Mas é que tu já dá um recado ao mercado. Esse jogador não nos serve. Quem é que vai oferecer o mesmo salário para o Anderson? Não, Quem e é que vai aí, querer aí o que pagar foi direito com o Paulão, salário? quando o cara muito chega, alto. o cara descobre o salário, tá bom, eu quero ele, eu vou te pagar metade. Agora- Metade? Então fica com todo. Agora imagina um meio campo, se esse menino aí que tem os apaixonados... O Príncipe. né? Aqui na bancada também já tem gente apaixonada. O Príncipe Charles. Não, só brinquei no lado do Haroldo pegou. Até não precisa ser gênio para a brincadeira do Príncipe Charles em função do Príncipe. O Arangues, o apelido dele no Chile é esse, né? Porque é Charles Arangues. Mas o último príncipe que teve no Internacional foi o Se ele príncipe fosse já jogava goleiro, muita bola, tinha se ele respeito fosse a goleiro, beleza. não teria nenhum problema. Hein? Goleiro pode. Goleiro pode. Ah, se for goleiro, tu pode. Tu até deve elogiar ele quando ele é goleiro. O Bruno Grassi não errou no jogo contra o Flamengo. Tudo bem nesse sorteio. Viu? Não, O Bruno Grassi tava atrás do gol, O tava atrás nosso do gol. telespectador é inteligente e sabe o que é um sofisma. Você parte de uma questão verdadeira, distorce para falar uma mentira. O Bruno Grassi que eu nas disse do fotos de Bruno família Grassi, não aparece pegando o que, criança. O que eu disse do Bruno Grassi, ele errou nos dois lances, apenas disse que no primeiro lance que ele errou, por absoluta confiança demais, ele se recuperou porque ele evitou um gol com o pé. É o primeiro errou- goleiro do mundo que erra porque é muito confiante. Ele erra porque é fraco tecnicamente. Não é fraco tecnicamente. As fotos da família, ele nunca Mas dá o com que as eu- crianças no Eu até colo. não acho que porque ele seja derruba. tão fraco, mas que ele errou nesse gol, nesse primeiro gol do claro que Flamengo. errou. Errou, com certeza. Não, Ele é errou. confiança demais. Não, no primeiro não, errou no segundo. Também. No segundo gol ele errou. O primeiro foi o outro zagueiro. Eu não entendo. Vai tomar um frango aqui do Rogério, ele tá Foi aquela confiança do Tafarel no Grenal. Você pegar a bola com tanta confiança, Não existe goleiro frangueiro. Frangueiro. Não era, claro. Era confiante. Não existe frangueiro, existe confiante. Não tem. Agora se apaixona, o Thierry já virou paixão também. Eu não entendo isso. Como é que os homens se apaixonam tanto? Impressionante isso. Já tem gente apaixonada. O Thierry. Kahneman tá Já? gripado, não treinou hoje. Ó, então tá. Thierry treinou. Quem é do fã-clube do Thierry já vai. Bom né? jogador. Saindo fã-clube aí do pra... Thierry? Mas deve ter. Porque... Gutierre Sanches, muito obrigado. Venha sempre que aí no agradeço. programa. Tá Muito certo, obrigado. Flávio Valente? E vocês abração. dois aí, tá? Até segunda-feira. Até Folga segunda-feira semana, fim de semana com vocês aí, né? Eu mando mensagem no grupo do WhatsApp. Bom fim de semana para todos. Segunda-feira a gente tá de volta.
Chega Mais com Cláudio Andrade. Atração de sucesso no YouTube agora ganha as telas da TVU. Exibido todas as sextas-feiras às 21 horas. À frente do programa Chega Mais, o jornalista e publicitário Cláudio Andrade apresenta de forma descontraída em meia hora entrevista com personalidades variadas, direto dos mais importantes restaurantes e pubs gaúchos, juntamente com matérias especiais, principalmente que envolvam esportes radicais, onde o próprio apresentador participa. A Doxy é uma clínica odontológica multidisciplinar que oferece a você e a sua família um atendimento personalizado. Sempre preocupados com o seu bem-estar, trabalhamos com as mais avançadas e seguras técnicas disponíveis na odontologia atual. A estrutura da Doxy conta com 6 consultórios odontológicos totalmente equipados e um amplo estacionamento privativo, acessibilidade para cadeirantes. Possuímos uma equipe multidisciplinar e composta por profissionais altamente qualificados. Seu tratamento pode ser realizado todo no mesmo local, trazendo mais conforto e rapidez nos tratamentos. Nossa preocupação com a sua saúde e bem-estar é constante. Nossa missão é atender suas necessidades e desejos nos mais altos padrões de qualidade, profissionalismo e responsabilidade. A equipe da Doxy Odontologia Integral está sempre pronta, de braços abertos para recebê-lo. Olá, o meu nome é Ralph Thomas Koch, eu sou cirurgião